Saúdo os amados irmãos com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe a cada irmão que estão comentando no canal, que estão dando o seu clique, que estão compartilhando. Deus abençoe cada um de vocês que comentaram no Messenger, que comentaram no Facebook, que comentaram aqui também no canal do YouTube. Se você ainda não se inscreveu, se você ainda não clicou, ainda você pode estar fazendo isso, que você estará ajudando a levar a palavra de Deus para outras pessoas. Muito obrigado por estar em sua companhia e a graça de Deus seja sobre você e toda a sua família. Eu quero orar por vocês. Bendito Deus eterno Pai, abençoa, Senhor, essas casas, essas famílias, essas pessoas, ó Pai querido, que estão juntamente conosco meditando sobre a sua santa palavra. Que a tua graça e a tua misericórdia seja sobre cada um e que teu Espírito Santo venha nos ensinar em nome de Jesus. Amém. Estamos estudando todo o livro dos Efésios na lição bíblica, a igreja eleita redimida pelo sangue de Cristo e selada pelo Espírito Santo da promessa. A lição de hoje é a de número 12, a conduta do crente em relação à família. O texto áureo está no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 31. Por isso deixará o homem seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. A verdade prática nos diz: Deus estabeleceu o casamento monogâmico, heterossexual, indissolúvel, isto é, a instituição da família para a glória do nome dele. E a leitura bíblica em classe está no livro de Efésios 5, do 21 ao 33, e também depois no capítulo 6, do versículo 1 ao 4. Sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus, vós mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. Porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seu marido. Vós maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher, como ao seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é este mistério, digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher, como a si mesmo, e a mulher reverencia o marido. Agora Efésios 6, de 1 a 4. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-vos na doutrina e a demonstração do Senhor. Meus amados irmãos, para nós entendermos melhor esta lição, eu quero ler juntamente com os irmãos aqui em Gênesis capítulo 3 e versículo 16, que diz assim na palavra do Senhor. Gênesis capítulo 3 e versículo 16. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Meus amados irmãos, o que nós entendemos aqui? Que Deus, na sua presciência, ele já estava avisando a mulher o que iria ocorrer em decorrência daquele pecado ali no Jardim do Éden. Porque Adão e Eva pecaram. Adão teve as suas consequências, a serpente pagou pelas suas consequências, e isto ia acontecer também com a mulher. De fato, o homem se corrompeu e tornou-se machista. Acontece a exploração do homem pelo homem, a escravidão, guerras, e também aconteceu a opressão do homem contra a mulher, contra os seus filhos, contra a sua família. Então a degeneração do homem foi terrível para a família. E em Gênesis capítulo 4, versículo 8, nós vemos
Caim mata Abel, e é o princípio da destruição da família, por causa do pecado lá no jardim do Éden. O homem pecador tratou a família com toda forma de violência que você possa imaginar, destruindo a sua família, por causa do pecado que já estava integrado à sua natureza. Então, aconteceu a violência física, com golpes, ferimentos, assassinatos, violência psicológica, ameaça, humilhação, intimidação, a violência moral, com difamação, calúnia, chantagem, violência sexual, com sexo sem consentimento, abuso, assédio, estupro, violência econômica, subtração de bens, imposição de dependência econômica, retenção dos bens, violência social, discriminação, segregação, intolerância, gerando medo, pavor, depressão, suicídio e revolta, tanto nas esposas como também nos filhos. O homem, completamente endoidecido pelo seu pecado, começou a se degenerar e começou a destruir os seus filhos e as suas esposas também. E isso durou por milhares e milhares e milhares de anos. Foram muitos séculos o homem agindo loucamente desta forma. E isto veio a surgir movimentos de protestos e de insubmissão e de rebeldia contra essa forma do homem agir contra a sua família. Dentre vários movimentos que surgiram em decorrência dessa cultura pecaminosa, nós podemos falar sobre o movimento jovem. Os jovens se rebelaram, os jovens se tornaram insubmissos. E quando os jovens levantam sua voz contra o sistema mundano que persistia, nós podemos destacar o movimento hippie, embalado pelos Beatles, e também o movimento negro, embalado pelos Panteras Negras, e vários outros movimentos jovens que apareceram no mundo inteiro. Mas esses foram os princípios, foram os primeiros movimentos, embalados por sexo, droga e rock and roll, e foi abraçado pelo movimento neomarxista. Os movimentos operários também apareceram com a insubmissão e a rebeldia dos operários contra os seus patrões e contra os governantes. E eles foram fortalecidos com as suas centrais únicas, com seus sindicatos, seus partidos, e também formaram muita greve, invasões de terras, passeadas pelo mundo inteiro, e também foi um movimento que foi abraçado pelo neomarxismo. Os movimentos feministas, que também aconteceram aqui no início do século XX, entre reivindicações justas, também apareceram a liberação do comportamento sexual, o aborto e o empoderamento feminino. No meio de todos esses movimentos e outros que vieram e foram abraçados pelo neomarxismo, veio também aparecer dois comportamentos extremados do homem contra a mulher e da mulher contra o homem, que é a misândria, que é a repulsa, ódio e desprezo pelos homens, e também a misoginia, que é a repulsa, ódio, desprezo pelas mulheres. Então os homens passaram a ser agressivos e começaram a odiar as mulheres com toda a sua violência, e as mulheres, em contrapartida, passaram também a odiar os homens por causa do seu comportamento machista, violento e dominador. Então esses dois comportamentos apareceram. Então, na lição bíblica que nós estamos comentando, o autor, o pastor Douglas, ele fala sobre o movimento neomarxista, que é aquele que inspiram pela doutrina marxista, adapta as mudanças nas condições econômicas, políticas e sociais, integrando-a com o contributo de teorias mais recentes. Então esse movimento é inspirado no movimento marxista, por isso que o neomarxismo é diferente do marxismo, que é cultura, que é imposto na China e também na Rússia. Meus amados irmãos, todos estes fatos colocaram a família sob ataque. Todos esses fatos vieram a cooperar para que a família fosse desintegrada, para que a família fosse atacada. A família foi atacada com ensinos materialistas e ateístas para as crianças nas escolas. Houve ataque na disciplina no lar. Os pais foram impedidos de ensinarem seus filhos como era costume no conservadorismo.
Os falsos ensinos liberais contra o conservadorismo bíblico vieram também a compartilhar nesse estrangulamento da família. As atitudes mundanas que se espalharam pelo mundo, palavras torpes, agressividade, violência, o politicamente correto, abandono dos filhos, abandono nas ruas, aborto e tantas outras coisas que aconteceram contra as crianças, dizem respeito aos pais. Os filhos foram levados a se rebelar contra os pais. Também houve o secularismo homocêntrico. Agora não era mais Deus o centro, né, da adoração, o centro das comunidades, da sociedade humana. Agora o homem, ele era o centro. Tudo era voltado para o homem. A filosofia mundana, ela agraçou por toda a sociedade, pela filosofia, pelas faculdades, pelas escolas, em todos os lugares. E também o aumento terrível e agressivo da pornografia, no teatro, nos filmes, nos livros, nas novelas, em todos os lugares. E a cultura da morte, do suicídio e do terrorismo entraram terrivelmente em todo o mundo. Então isso também evoluiu de maneira drástica para a destruição da família, como ela era segundo que a Bíblia ensinou. Então, em vez do homem voltar ao princípio bíblico, o homem procurou seus próprios caminhos. E hoje o mundo está do jeito que nós vemos. Com essa grande pandemia, toda essa agressividade contra a família, ela se potencializou com a agressividade dentro do lar. E nessa lição, o apóstolo Paulo, a igreja que é formada agora pelos judeus e pelos gentios, que é uma nova humanidade em Cristo, que agora eles são o templo de Cristo e que Jesus Cristo é a cabeça da igreja, o apóstolo Paulo vem a ensinar aqueles crentes como que deve ser um modelo bíblico, desde o princípio como Deus criou. Na lição nós aprenderemos que a família é um projeto divino. Foi Deus que constituiu a primeira família lá no Jardim do Éden. A família, ela é monogâmica, heterossexual e indissolúvel. As mulheres agora na família, elas têm os papéis iguais, elas são igualadas aos homens, porém o papel dentro da família e do casamento são diferentes. Na conduta do crente como marido, Paulo compara o marido a Cristo e a esposa à igreja. No papel do marido como líder da família, a ordem bíblica é: Cristo é a cabeça do homem e o homem é a cabeça da mulher. O homem que ele é governado por Cristo, o homem que é orientado por Cristo, o homem que é ensinado por Cristo e o homem que segue os mandamentos de Cristo, ele nunca vai tratar a sua mulher de qualquer maneira, de qualquer jeito, à base de violência e de tantas coisas ruins que há no mundo. Mas ele vai tratar essa esposa como Cristo tratou a sua igreja, morrendo por ela. Este modelo bíblico se baseia no respeito e no amor. O amor, ele é o elemento primordial, ou é o primeiro elemento do casamento. O marido deve amar a esposa como Cristo ama a igreja, no amor sacrificial, provendo todas as coisas que é necessário para o crescimento espiritual da igreja. Cristo deu a própria vida pela igreja. O marido não trata a esposa com imposição e com ameaças, mas com amor, né, no seu aconchego. O marido, ele é o cuidador da esposa. A esposa, ela faz parte do marido. Se o marido estiver doente, desempregado, aflito e com tantas coisas que afetam a nossa vida no mundo de hoje, a mulher vai sofrer também. Se a mulher estiver enferma, se a mulher estiver desempregada com algum problema psíquico, o marido vai sofrer também, porque os dois agora são uma só carne. Quem ama a sua mulher, ele ama a si mesmo. Então é necessário que o marido cuide da mulher, a mulher cuide também do marido. O marido, ele é provedor de afeto para a esposa. O marido, ele é provedor de proteção para a esposa. O marido é provedor de honra para a esposa, e isto é permanentemente, é durante toda a vida enquanto os dois viverem juntos. Na conduta da crente como esposa, a esposa, ela é comparada à igreja.
precisamos entender o conceito de submissão cristã, porque hoje muitas pessoas têm ojeriza a palavra submissão. As pessoas odeiam submissão, ninguém mais quer ser submisso, todo mundo quer mandar e todo mundo quer ser o número um. Mas o conceito de submissão cristã, as Escrituras ensinam a sujeição de uns para com os outros. Então nós crentes, independentes de casados ou não, dentro de uma igreja, um crente tem que considerar o outro superior a si mesmo. Então é necessário que nós sejamos humildes, que nós sejamos longânimos e que nós sejamos mansos, como na lição passada. A submissão das mulheres deve ser assim como a igreja está sujeita a Cristo. A igreja se sujeita a Cristo por amor. A igreja se sujeita a Cristo por reverência. A igreja se sujeita a Cristo pelo seu amor sacrificial. Então não é sujeição irracional ao domínio de um marido bêbado, agressivo, violento, vagabundo que não quer nada com nada. Não é esse tipo de submissão que a Bíblia ensina. É sujeição voluntária e de gratidão pelo cuidado que o marido tem que ter para com a sua esposa. É como a igreja que sujeita-se ao amor sacrificial de Cristo. A condição da mulher cristã na época de Paulo, e não somente na época de Paulo, há 2000 anos, isto tem acontecido em todas as sociedades do mundo. Mas ali especificamente na cultura judaica, a posição da mulher era secundária e a mulher fazia parte do patrimônio, da propriedade de um homem. Também ali no mundo grego, na sociedade grega, a mulher ela era inferior e ela poderia ser também escravizada. Isso passou para todas as sociedades que nós conhecemos durante muitos anos. Porém, no cristianismo, na igreja eleita, no povo adquirido, na nação santa, na nova humanidade que Cristo fez entre judeus e gentios, que somos nós os gentios, então ali era totalmente diferente. A mulher ela alcança a posição de igualdade com o homem. Quero ler aqui no capítulo 3 e 28 das Gálatas, que diz: nisto não há grego, nisto não há judeu nem grego, não há servo e nem livre, não há macho e nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Então a mulher ela está em grau de igualdade com o homem agora no cristianismo. Ela também é filha de Abraão e ela também é herdeira da promessa. Jesus Cristo ele se opôs ao preconceito e discriminação contra a mulher. Em Jesus Cristo a mulher é livre e não deve se sujeitar a nenhum sistema opressor e maligno, diabólico, mundano ou humano que possa existir. A reverência da esposa ao esposo deve ser conquistada. O amor do marido ele tem que ser altruísta para que ele conquiste a reverência da mulher. Tem que ser um amor sem egoísmo, tem que ser um amor que esteja sempre pronto para ajudar, tem que ser um amor desinteressado, tem que ser um amor envolvente com preocupação às necessidades da mulher, da sua esposa. E um marido assim, ele facilita a reverência da mulher e o respeito da esposa. Na participação da liderança, que às vezes a liderança no lar tem que ser compartilhada. Se o homem estiver viajando, estiver enfermo, estiver doente, ou em algum momento o homem não tiver a resposta para todas as coisas, a liderança da mulher também é compartilhada. As suas opiniões precisam ser ouvidas. A mulher ela também tem uma visão ampliada e uma inteligência sublime que Deus deu às mulheres e elas podem ajudar também na liderança do lar. Então é uma liderança compartilhada, uma liderança que a mulher não pode causar oposição e nem conflito dentro do casamento. Na conduta dos filhos, como crentes, é responsabilidade dos pais
né? Criar os filhos na doutrina e na demonstração do Senhor. Quanto à doutrina, orientar para o treinamento e desenvolvimento da personalidade, do caráter e das normas, porque hoje nós vivemos num mundo que ninguém quer respeitar normas e regras do governo, nem do Estado, nem dentro da empresa, nem dentro da igreja, em lugar nenhum. Cada um quer fazer o que quer, mas o modelo bíblico não é assim. Os filhos têm que crescer na doutrina do Senhor. Assim eles crescem aprendendo a conviver em sociedade, respeitando as normas e as regras, e a lei também. Instruir, quanto à demonstração, instruir e advertir para que os filhos venham a distinguir o que é bom e o que é ruim, entre o bem e o mal, para que os filhos não vá para o caminho errado. Se houver um abismo ali na frente e os filhos estiverem caminhando naquela direção, é obrigação dos pais ensinarem para que os filhos não caiam no abismo. Se os filhos caírem no abismo porque os pais não avisaram, os pais são culpados por causa da queda desse filho. Os pais estabelecem os limites para os filhos e corrigem os filhos quanto à desobediência, para que eles cresçam no temor do Senhor e para que eles sejam bons cidadãos na sociedade. Os pais não devem abusar da sua autoridade. Tem pais que são agressivos com os filhos, tem pais que matam a personalidade dos filhos, tem os pais que causam depressão nos seus filhos, e também os pais não devem exercer branduras excessivas, e os pais também não podem exercer um rigor excessivo. Os pais têm que ser equilibrados. A Bíblia ensina qual a conduta dos filhos. Vós, filhos, sede obedientes aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. É isso que a Bíblia ensina. Os filhos devem confiar na sabedoria dos pais para levá-los ao conhecimento do Senhor, para que eles cresçam espiritualmente. A Bíblia diz: honra o teu pai e a tua mãe. Os filhos devem obedecer enquanto estão sob a tutela dos pais, enquanto moram com os pais, enquanto convivem com os pais. Agora, depois, quando os filhos têm a sua vida independente ou depois que casam, eles devem honrar os pais por toda a sua vida. É isso que a Bíblia nos ensina. Os filhos estão debaixo do mandamento divino e com promessa. Então, os filhos não podem perder esta bênção de Deus. Para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. É isso que a Bíblia ensina. Isso está falando de bênçãos materiais e temporais. Isso está falando de bênção na família. Está falando de bênção na saúde. Está falando de bênção no trabalho. Está falando de bênção nos estudos. Está falando de bênçãos nas finanças. Isto fala também de bênçãos espirituais e eternas. Isso está falando de bênção salvífica, da salvação. Está falando da bênção da proteção divina. Isso está falando da bênção da paz de Cristo. Isso está falando da segurança em Deus. Então, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra, guarda isso no seu coração. Quanto à mordomia dos deveres familiares, no livro de Provérbios, capítulo 22 e versículo 6, nós aprendemos que instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. O pai que vai ensinar o menino no caminho que deve andar tem que ser um pai, uma mãe maduros. Os pais não podem ser imaturos ao apontar o futuro para os filhos. Pais imaturos formam filhos inseguros, desobedientes e fracos espiritualmente. Pais imaturos causarão a ruína da sua família e dos seus filhos. Pais maduros, eles educam seus filhos no temor do Senhor. Pais maduros disciplinam com amor. Pais maduros lideram seus filhos instruindo. Pais maduros, eles lideram seus filhos influenciando-os. Com a sua influência, os filhos vão aprender uma profissão, vão aprender a estudar, vão aprender a orar, vão aprender a ler a Bíblia. Pais maduros lideram os filhos com a sua imagem, com o seu exemplo, com a sua maneira de ser, os filhos vão ser também. Pais maduros lideram seus filhos com amor e muita paciência. E pais maduros corrigem os seus filhos porque eles amam seus filhos e querem o melhor para os seus filhos. Meus amados irmãos,
Agora eu queria dizer para os amados irmãos 10 coisas que as mulheres gostariam que os seus filhos fossem. 10 coisas que as mulheres querem nos seus maridos. 10 coisas que as mulheres desejam no seu marido. A mulher, ela quer intimidade e ser entendida pelo seu esposo. A mulher, ela quer que o marido seja um sócio e um companheiro de todas as horas e de todos os momentos. A mulher quer que a sua mãe, o seu pai e seus irmãos sejam respeitados pelo seu esposo. A mulher, ela quer que o homem seja um líder firme, mas também um líder amoroso. A mulher, ela quer um homem que atenda às suas necessidades. Uma mulher, ela quer um homem flexível e que ele esteja pronto para mudar quando for necessário. A mulher, ela quer um homem que a proteja e a reconheça como a rainha do lar, como a sua esposa. A mulher, ela quer um homem honesto, leal e verdadeiro. A mulher, ela quer um homem sacerdote no lar. A mulher, ela quer um homem profeta no lar. A mulher, ela quer um homem que ela leve a Deus a sério. Porque um homem que não se submete a Deus, um homem que não tem temor de Deus, um homem que não respeita a Deus, é um homem que tem tendência a andar num caminho maligno, perverso, iníquo e impiedoso. Então é necessário que esse homem tema a Deus, que ele guarde a palavra de Deus no coração, para que ele dê o primeiro lugar à sua esposa. A mulher quer um homem que se comprometa com a sua família. E também temos aqui algumas coisas que os homens esperam de uma mulher, algumas coisas que os homens desejam de uma mulher, algumas coisas que os homens esperam de uma esposa. O homem quer uma mulher que reconheça o seu esforço. O homem, ele quer uma mulher que o respeite perante as pessoas, perante os amigos. O homem, ele quer uma mulher que o respeite perante os filhos. O homem, ele quer uma mulher arrumada e cheirosa. O homem, ele quer uma mulher carinhosa. O homem, ele quer uma mulher que cuide bem dele. O homem, ele quer uma mulher que reconheça a sua liderança. O homem, ele quer uma mulher que o admire. O homem, ele quer uma mulher que não reclame o tempo todo. O homem, quando ele chega em casa cansado, depois do trabalho, preocupado e cheio de coisas para resolver, ele deseja também silêncio. O homem, ele se conecta à mulher pelo prazer íntimo, pelo prazer do casal, pela intimidade do casamento. Isso faz com que o homem se conecte profundamente com a sua esposa. Meus amados irmãos, as organizações, as instituições governamentais, estaduais, religiosas, empresariais, elas tiveram na década de 70 um pesquisador que se chamava Robert Greenleaf. Ele que elaborou a teoria da liderança servidora. Esse conhecimento foi levado para as faculdades e foi levado para as empresas, para as organizações também. E esta teoria, ela se tornou popular no Brasil com o livro O Monge e o Executivo, do escritor James Hunt. Mas esta liderança servidora, ela já foi ensinada por Jesus Cristo há mais de 2000 anos atrás. Jesus Cristo foi quem ensinou a liderança servidora. Então, liderar não é mandar, liderar não é impor, liderar não é oprimir as pessoas. Liderar é ser um servo, ele dá condições para que a pessoa cresça. Vamos ler alguma coisa que Jesus Cristo falou a respeito de liderança servidora? São Mateus capítulo 23, do versículo 10 ao 12, Jesus Cristo disse: Nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. O maior dentre vós será o vosso servo, e o que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Isto é liderança servidora. Os discípulos de Jesus, os apóstolos de Jesus, teriam que ser servos um dos outros, assim como Jesus Cristo foi servo deles e lavou seus pés também. E também em São Mateus capítulo 20, do versículo 25 ao 28, Jesus Cristo nos dá mais uma lição sobre liderança servidora.
Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: Bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso servente. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, e para dar a sua vida em resgate de muitos. Então Jesus Cristo, ele é o mestre servidor, o líder servidor por excelência. Jesus Cristo ensina que liderar é uma responsabilidade com a sociedade, com a família e com a igreja. Jesus Cristo ensina que liderar não é dominar, oprimir e se impor sobre alguém. Jesus Cristo nos ensina que liderar é guiar e preparar as pessoas para o crescimento espiritual, preparar e liderar as pessoas para terem sucesso na vida. Jesus Cristo nos ensina, a Bíblia também nos ensina, que o líder, ele tem que se sujeitar ao líder dos líderes, que é o próprio Cristo. Todo líder que se sujeita a Cristo, ele é um bom líder. Ele é um líder atencioso, ele é um líder compreensível e ele dá capacidade para que as pessoas se desenvolvam na empresa, na indústria, nas instituições governamentais, dentro da própria igreja. Então este é o papel do líder servidor. Jesus ensina que todo líder deve submeter-se a Deus. Jesus Cristo não teve usurpação ser igual a Deus, mas ele assumiu a forma de servo e ele foi humilde até a morte de cruz. Então Jesus Cristo era submisso ao Pai e tudo que o Pai lhe ensinou foi aquilo que ele ensinou para a humanidade. Todo líder que é submisso a Jesus Cristo, ele será um bom líder e nunca vai ser um líder opressor. Devemos honrar os nossos líderes para que eles possam fazer o melhor para Deus. Então, todo aquele que Deus colocou como líder na igreja do Senhor, ele tem um compromisso de desenvolver a igreja do Senhor, de aperfeiçoar a igreja do Senhor e de fazer a obra do Senhor. Então, nós temos que orar por eles e não sermos pedra no sapato deles, atrapalhando o trabalho e o desenvolvimento espiritual da igreja do Senhor. Jesus Cristo foi obediente até a morte de cruz. Jesus Cristo, ele foi como ovelha muda para o matadouro. Nós, como ovelhas, devemos nos submeter ao sumo pastor, que é Jesus Cristo. Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe o seu casamento, Deus abençoe a sua vida espiritual. Bem, meus amados irmãos, nós terminamos mais uma aula e agradeço por você ter ficado até o final dessa aula. Se você ainda não fez, então clique no canal, compartilhe e se inscreva. E eu quero agradecer os irmãos que já estão se inscrevendo, que já estão participando, que já estão fazendo parte conosco na meditação da palavra do Senhor. A próxima lição é a lição de número 13, é a última lição do trimestre, que vai se chamar A Batalha Espiritual e as Armas do Crente. Então você vai aprender como você vai batalhar em oração, como você vai lutar pela sua família, como você vai lutar pelo seu casamento, pela sua igreja, para que você tenha um ótimo crescimento espiritual. Terminando a lição desse trimestre, a próxima lição que nós vamos comentar é sobre despertamento espiritual, sobre renovação espiritual, sobre vivificação espiritual, coisas essenciais que nós precisamos para crescer em Cristo. Que Deus abençoe você, a sua família e até a próxima, se Deus quiser.